A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 9 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O textuário diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. A verdade prática diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, capítulo 3, versículos do 7 ao 11, e no capítulo 4, versículos do 1 ao 4. Introdução diz assim: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Então, esta lição vai focar nesse plano que o Amã, que era primeiro-ministro ali do Império Persa, elaborou para exterminar todo o povo judeu que vivia ali no reino da Pérsia. E a partir desse fato histórico, desse fato narrado ali no livro de Esther, lições que nós podemos extrair sobre essa questão da perseguição ao povo judeu até os dias atuais. Tópico 1, o plano odioso de Amã. Subtópico 1, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esther 3, versículo 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei que eles tinham. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Provérbios 16, versículo 18. Então, o Amã, ele era o primeiro-ministro ali do reino da Pérsia, e o rei Assuero havia ordenado que todos os servos do rei se prostrassem, ou reverenciassem quando o Amã estivessem passando. No entanto, Mardoqueu, pelo fato de não se curvar diante de nenhum homem, e por ser judeu, e só o judeu
ele adora ao único Deus verdadeiro, Deus que criou os céus e a terra, e ele não se prostra diante dos homens, no sentido em que era exigida esse tipo de reverência. Não, no caso, tratar bem as pessoas, de educação, nada disso. Apenas que o Mardoqueu não quis se inclinar, a gente não sabe exatamente como era esse tipo de reverência que faziam ali a Amã. Ele não quis. Alguns estudiosos entendem também pelo fato de Amã ser um agagita, descendente do rei Agag, ou seja, uma amalequita, e devido a isso o Mardoqueu não quis se inclinar, mas eu não acredito que tenha sido esse o motivo principal. Talvez seja um motivo secundário, mas o motivo principal é que ele era um servo de Deus e ele entendia que esse tipo de reverência feria ao zelo que ele devia ter para com a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então Amã ficou furioso, e ele não quis só perseguir o Mardoqueu e matá-lo. Ele elaborou um plano ali maligno para exterminar completamente todo o povo judeu que vivia no território, ou nos territórios, nas províncias do Império Persa. Veja só como é que são as coisas. Ele, que era a autoridade do Império, o Amã, ele não quis agir com equilíbrio, com prudência e tentar conversar, tentar entender qual era por que o Mardoqueu agia dessa forma, e ele já ali abusou do poder que lhe tinha sido dado pelo rei para tentar um massacre, um verdadeiro holocausto, se fosse cumprido, se isso aí acontecesse de fato. Mas Deus estava no controle de todas as coisas e guardando o seu povo, e Deus não ia permitir que esse extermínio acontecesse. Subtópico 2, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esther 3:6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então o Império Persa era gigantesco. Naquela época, abrangia ali uma extensa faixa territorial, que ia do lado onde hoje é o Irã, território do Irã, Iraque, aquela região toda ali, e até quase lá na Grécia, na Grécia, onde é hoje a Grécia, Turquia, onde hoje é o atual país, chamado Turquia, e Bulgária também, um pedaço da Bulgária. Veja só aí também o norte da África, parte do norte da África. Era bem extenso. E judeus viviam em todos aqueles territórios ali do Império Persa. E o plano de Amã era alcançar todo esse judeu, todos eles fossem exterminados no mesmo dia que havia sido estabelecido, para que esse decreto que o Amã elaborou, e o Assuero, lá sem ter noção do que estava fazendo, acabou permitindo e selando ali com o seu anel real. Então, ou seja, essa lei, esse edito, seria cumprido de qualquer maneira. Mas depois nós vamos ver que Deus colocou a sua mão poderosa e deu livramento para o povo judeu. Subtópico 3, astúcia e oportunismo.
Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que não cumpria as leis do rei e convinha que fosse exterminado. Esté, capítulo 3, versículo 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. O rei Assuero foi enganado, essa que é a verdade, e se deixou enganar, porque ele, se fosse um bom líder, ele perguntaria que povo era esse e por que o Amã queria exterminar este povo. Porque, na verdade, o povo judeu que vivia espalhado ali pelo Império Persa trazia grandes contribuições para o imperador. E não havia motivo para ele querer destruir esse povo. Era um povo pacífico, um povo que trabalhava, que participava principalmente do comércio e que ajudava ali no dia a dia nas questões civis do Império Persa. Mas ele não perguntou. E o Amã também não disse que povo era, até porque para não levantar nenhuma suspeita sobre as suas reais intenções. Então, o que o comentarista aqui diz é que há muita causa nobre, entre aspas, nobre, entre aspas, mas, na verdade, a intenção é maligna, a intenção é errada por trás dessas causas, entre aspas, nobres. Tem coisas que a gente nem pode comentar, mas até pensando aqui na realidade atual do nosso país, por exemplo, o Brasil, nós vemos aí muitas associações que têm causas nobres, entre aspas, mas na verdade por trás tem interesses de grandes interesses financeiros por trás. Mas, então isso mostra que, principalmente no Palácio Real ali no Império Persa e de todos os outros impérios que existiram na história, ou governos, você vai encontrar esse tipo de pessoas que esconde, camuflam as suas reais intenções, na verdade quer apenas resolver uma pendência pessoal, um ódio que carrega contra um povo, contra uma pessoa, e usa, digamos assim, das artimanhas palacianas para tentar destruir o seu inimigo, seja um povo ou seja uma pessoa só. Tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Subtópico 1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus em um mesmo dia. Ester, capítulo 3, versículo 13. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade e cresce a cada dia. Então, o Amã definiu um dia ali, ele lançou a sorte, isso aí já foi estudado nas lições anteriores. Ele lançou a sorte, definiu um dia, para que houvesse o extermínio do povo judeu em todo o Império Persa. Então, nesse mesmo dia, todos deveriam morrer e os bens dos judeus deveriam ser
tomados, espoliados. Então, essa é a questão da violência, né, pura e simples, né, a violência gratuita. Isso é algo que realmente apavora, né, a humanidade. Então, veja aí pessoas que matam aí, sem nenhum motivo real. Assim, na verdade, não existe nenhum motivo real para matar ninguém. Né? Em guerras, não vamos justificar, mas em guerras são soldados que estão lutando e alguns morrem. Mas no dia a dia não há motivo para matar ninguém, a não ser que é aceitável, digamos assim, né, pela sociedade a defesa própria. No entanto, né, a violência gratuita, como nós vemos ao longo da história, né, o Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, o faraó do Egito que mandou afogar os meninos judeus, israelitas, e etc., né? E a maior das violências, né, que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, que era totalmente, completamente inocente, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, mas né, foi levado à crucificação, né, morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Né? Então, pelos pecados de todos os seres humanos. Então, veja só, né, essa violência, né, tem realmente preocupado a humanidade. E isso aí não é de hoje. Né? Hoje a violência está terrível, né, no mundo todo. Vê aí as pessoas, aí, as guerras aí que estão acontecendo. Né? Agora, nesse exato momento que eu estou gravando aqui essa videoaula, tem guerras no mundo todo, em várias partes do mundo. Terrorismo, pessoas terroristas que matam pessoas lá que estão dentro de casa, dormindo, na cama, crianças, etc. Então, isso aí é terrível. Né? E começou lá com Caim, né? Que é Caim que matou o irmão dele, o Abel, porque por ter sido rejeitado, achou que foi rejeitado, né? Mas porque fez a coisa errada. Mas de lá para cá, isso aí só se espalhou, né? Essa violência terrível aí que assola o mundo inteiro. Então veja que o povo judeu, ele era um povo pacífico. Não há nenhum registro de levante dos judeus no Império Persa. Mesmo assim, né, o Amã intentou destruir, né, exterminar todo o povo judeu. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e estranha ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté 4:1. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então, as cartas que o Amã lá preparou e assinou ali com o anel, né, do rei, o rei Assuero, né, começaram a chegar nas províncias. E a cada vez que a carta chegava, era colocada lá num lugar público e os judeus tomavam conhecimento, né, realmente causou uma profunda tristeza, né, em todos os judeus. E o Mardoqueu também ficou sabendo desse edito, né, desse decreto, e ele também rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco cinza e saiu pela cidade, né, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, como está escrito aqui no comentário. Né. E isso chegou até Esté, né, que era a rainha. A Esté já era a rainha, já era lá a esposa do rei Assuero, né, e ela se preocupou, né, em ver que o Mardoqueu estava daquela forma. Então veja que toda essa trama aí, né, diabólica aí para destruir o povo judeu através de Amã, o Agagita, né, se não fosse ali realmente Deus agir, né, para frear, para
impedir a impetuosa maldade humana contra o seu povo, o povo realmente já teria sido destruído completamente. Subtópico 3. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther 4:3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo tempo. Daniel 6:10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Então, depois que o decreto do rei Assuero chegou ao conhecimento de todos os judeus que viviam no Império Persa, realmente os judeus começaram a se preocupar. Aí começaram a chorar, começaram a jejuar, começaram a buscar a Deus, porque segundo aqui o comentarista, isso está lá no livro do profeta Ageu, do profeta Zacarias, até os judeus que voltaram ali para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, eles estavam mais preocupados em construir casas luxuosas para eles próprios. Então, veja só, toda essa tranquilidade, essa mordomia, isso aí caiu por terra em poucos momentos. Por quê? Porque através daquele decreto, daquele edito que o Amã preparou, eles iam morrer num dia determinado daquele ano. Então, isso aqui tem muitas lições que a gente poderia realmente trazer aqui. Você, como professor, pode trazer aí para os seus alunos, sobre essa questão de focar muito na construção de bens materiais aqui na Terra e esquecer, deixar de lado as coisas espirituais, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus e com as coisas de Deus, ou seja, buscar o reino de Deus e a sua justiça, como diz o texto bíblico lá no Evangelho segundo Mateus. Então, você pode explorar essa linha aí de aplicação, mas tem muito mais coisa que a gente poderia explorar só usando como pano de fundo ali esse episódio todo, do povo precisou de um chacoalhão para poder buscar a Deus. Muitos estavam descansados, distraídos, como muitos estão hoje. Muitos que professam seguir a Jesus, mas estão aí distraídos com as coisas aqui da terra. Mas depois que o inimigo se levantou para destruir o povo, judeu, aí eles foram buscar a Deus. E claro, Deus na sua misericórdia, Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus deu libertação completa para o povo judeu. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1. Faces do antissemitismo.
De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Você veja que, né, desde o primeiro século, o povo judeu tem sido perseguido, tem sido atacado, só pelo fato de serem, né, judeus. Muitos não têm uma justificativa plausível, né, para perseguir o povo judeu. E nem para perseguir povo nenhum, na verdade. Né? Nenhum povo deve ser perseguido, nem por nada. Né? Nem por questão racial, nem por questão religiosa, nem por questão, né, será ideológica, seja lá qual for. Né? Toda motivação de perseguição, ela é maligna. Né? Ela é maligna. O povo judeu é um povo perfeito? Não é. Assim como o povo brasileiro também não é, o povo americano também não é, nenhum povo é. Todos têm suas falhas, né? Mas matar o judeu só porque ele é judeu, só porque ele é da raça judaica, isso aí é antissemitismo. É perseguição pura e simples. Né? Então, ou seja, muitos falam, né, que querem varrer ali o Israel do mapa. Né? Isso aí é um ódio maligno, né, que o Satanás plantou no coração de muitas pessoas aí mundo afora. Né? Então, ou seja, e tudo bem. Aí muitos alegam, né, que o judeu, né, matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, um grupo que era representante ali da liderança dos judeus que fez isso, mas não podemos esquecer que um outro grupo seguia Jesus, de judeus também. Né? Os apóstolos todos eram judeus. Então, veja só, mas quando se fala que se persegue os judeus, ali atribuem a todo o povo judeu, né, algo que foi apenas ali uma elite, um grupo que, né, tomou aquela decisão. Né? Isso para não falar de outras coisas que não vem ao caso aqui, né? Mas, né, o que a gente deve atentar é que essa perseguição ao longo da história, nós vemos aqui na Idade Média, né, na Espanha, em Portugal, na Europa como um todo, e até chegar ao século XX, ali na Segunda Guerra Mundial, quando ali o Hitler, ele mandou matar 6 milhões de judeus ali no Holocausto, né? E a perseguição continua até hoje contra o povo judeu. Né? Então, o evangélico que serve aí ao Deus que os judeus, né, apresentaram ali no Antigo Testamento e que depois, né, nós entendemos ali pelo Novo Testamento, que a maior revelação desse Deus aí foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Nós entendemos que o povo judeu, né,
apesar das suas falhas, é um povo que merece, né, respeito como todos os outros povos. É assim que nós entendemos, né? E nós somos contra, né, qualquer tipo de antissemitismo, de perseguição ao povo judeu. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias da conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Olha só que coisa terrível, esse aspecto nacionalista da perseguição, do antissemitismo, né? Mataram o judeu porque o judeu era culpado das desgraças econômicas que aconteciam ali na Ucrânia, na Rússia, né? Isso aí é interessante que você vê esse tipo de perseguição na Bíblia, né? Não, em outros contextos. Então, colocar a culpa nos judeus pelas desgraças econômicas, ou seja, pela má gestão, né? Pela má gestão, para não dizer, ou melhor, para dizer o mínimo, né? A má gestão dos governantes, aí não dá certo, aí vem aqueles problemas todos econômicos, sociais, aí a culpa é do judeu. Ou seja, na verdade, ao longo da história da humanidade, você vê que muitos judeus trouxeram aí grandes contribuições em todas as áreas do conhecimento. Você vê que na área da medicina, na área das ciências, né? Química, física, matemática, né? Então você vê judeus que são reconhecidos aí, até recebem o prêmio maior, né, o prêmio Nobel, nas áreas que atuam. Você vê que tem muitos judeus ali no meio, que descobriram vacinas, que descobriram coisas importantes que ajudam a humanidade até hoje. Mas isso ninguém fala, né? Ah, não, ele descobriu, foi um judeu que descobriu a vacina que ajuda, né, a combater tal doença. Então, sempre se procura o lado pior. Então, você vê que o Adolf Hitler, o nazista, o alemão, ele dizia que a raça ariana era superior. Não existe raça superior. Isso não existe. Não tem nenhuma raça superior a outra. Então, todo mundo está na mesma situação. E diante de Deus, que é o Criador de todas as coisas, toda a raça humana está no mesmo nível, ou seja, baixo. Né? Se não se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né? Todos estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Não importa a raça que a pessoa pertence. E nesse caso, o judeu, né, que é de uma raça, não é menor nem maior do que ninguém. É a mesma coisa. Agora, claro, né, tem toda ali as promessas, né, que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Mas isso não é tema para esta lição. Tá? Então, esse antissemitismo nacionalista e racial, né, ele continua, infelizmente, né, até hoje. Né, esses ataques aí indiscriminados, injustificados, né, contra o povo judeu. Né, e muitos querendo se achar melhor do que os outros. Né, que é uma mentira, né, propagada pelo inimigo das nossas almas. Subtópico 3. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos.
O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Isso vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Você veja aqui o povo judeu que vive ali na Israel, e não só Israel, né? Em várias partes do mundo, eles vivem em estado de alerta por conta desse antissemitismo que é interessante, né? O povo de Israel foi atacado ali gratuitamente por esses terroristas e, no entanto, quem está sofrendo em estado de alerta é o povo judeu, quer dizer, os que atacaram estão tranquilos, digamos assim, né? Então, não tem nenhum tipo de estado de alerta em relação a eles. Ou seja, né, aqui o atacado é que é o culpado, né? Não é o que ataca, segundo essa lógica aí tosca. Então, veja só, esse ataque aconteceu aí em 2023. Né? Muitos judeus, 1.200, né, foram mortos, né? Mulheres, crianças, torturados, né? E outras coisas mais que não vem o caso aqui a gente falar, mas você pode falar em sala de aula. Né? Isso tu vê que... Né? E aí muitos querem, né, ir no mundo afora defender que essas pessoas estão fazendo isso porque estão lutando, né, para ter um território para eles. Mas, na verdade, no fundo, eles querem exterminar o Estado de Israel desde a época de Amã, até antes de Amã, né? Mas aqui o estudo da lição é sobre Amã, né? O Agagita, o Amalequita, que tentou também fazer a mesma coisa. Até os dias atuais tem gente que quer exterminar o povo judeu. Então, Jesus, quando o povo de Israel, né, lá na volta de Cristo, estiver ali sendo acossado, ali, perseguido ao extremo ali pelo anticristo e seus exércitos, eles vão clamar a Deus e o Senhor Jesus, então, vem e salva ali o povo remanescente de Israel. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça aí de deixar o seu joinha, aí, o seu gostei, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal da FAEST Academia e não esqueça também que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre a FAEST Academia, nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica, para abençoar a sua vida. Também temos o curso Ser, a Essência da Mulher, um curso focado no universo feminino. Também você vai encontrar links para adquirir os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre, né, que complementam, né, o aprendizado das lições bíblicas. Muito bem, a conclusão diz assim: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Romanos capítulo 11, versículo 25 a 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmos 122, versículo 6. Então, o antissemitismo ele está atuante aí no mundo todo, em várias partes do mundo. Então, o povo judeu, eles não atacam diretamente ninguém, eles só se defendem, só respondem, né, aos ataques de fora, externos e internos também. Então, veja só,
Mas é o vilão, né? Para muitos é o vilão da história. Por quê? Porque eles estão se defendendo dos ataques terroristas, mas eles, para muitos, eles são os vilões. Então, não é fácil, realmente é uma perseguição maligna, porque o Satanás está por trás desse projeto de destruição, de extermínio do povo judeu. E Satanás, ele quer destruir toda a humanidade, na verdade, né? Mas o povo judeu, muito mais, porque ele sabe de todas as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, e também ele sabe que Jesus Cristo era judeu, né? E os apóstolos também eram judeus, e também, né, ele sabe que, né, a salvação, né, ela veio ali através do ministério do povo judeu, né, passando por Jesus e seus apóstolos. Então ele sabe de tudo isso e ele tem ódio, né, ao povo que adora o Deus verdadeiro, que serve ao Deus verdadeiro, né? Claro, né, tudo dentro ali da sua dispensação. Tem a dispensação do Antigo Testamento, a dispensação do Novo Testamento, mas são o povo de Deus. E Satanás tem, né, ódio mortal contra o povo de Deus, né? E persegue o povo de Deus e vai continuar perseguindo, né? Mas Deus está com as suas mãos estendidas para guardar o seu povo e também guardar o povo judeu, né? E Deus tem feito isso, né? Nós temos visto isso aí acontecer, tá? Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.